Bom dia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma classificação quanto uma teoria, na verdade, né, que foi baseado aí num cara chamado Arrhenius, que ele classificou os elementos, ou ele classificou alguns compostos, e a gente vai falar sobre isso hoje. São algumas classificações importantes, tá? Devido especificamente às funções. O que aquele composto é. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E aí a gente tem quatro partes, né? Que são importantes, que são as quatro definições, que são ácidos, bases, sais e óxidos. São esses quatro carinhas aqui que são importantes. A gente vai entender o que é um ácido, o que é uma base, o que é um sal e o que é um óxido. Tá? A gente vai começar pelo ácido, que é o mais primeiro deles, tá? Então, ácidos. O que são ácidos? Ácidos nada mais, nada menos do que uma definição que a gente usa para substâncias. Então, vamos escrever aqui. Os ácidos, eles são substâncias que produzem H mais em água. O que isso quer dizer? Basicamente, eu vou ter um ácido quando eu tiver colocar ele em solução e ele desprender um H+, tá? Então vamos supor, por exemplo, que eu tenho esse carinha aqui, ó. HCl. Ele é conhecido como, deixa eu colocar o nome dele aqui. Ele é o ácido clorídrico. Quando a gente está falando de ácido, sempre o H vai vir na frente, tá? E o que vem logo depois é o tipo que ele é, tá? Então, nesse caso aqui eu tenho um ácido clorídrico, porque eu tenho um ácido desse H e eu tenho o Cl, que é o cloro, tá? Então, se eu coloco esse ácido clorídrico em solução em água, o que vai acontecer com ele? Estou colocando ele aqui em água. O que vai acontecer com ele? Ele vai liberar o íon H+, e vai desassociar isso, né, em H+ e cloro menos, tá bom? Então, dentro da minha solução, eu vou ter íons H livre, tá? Então é por isso que eu tenho um ácido, que eu tô liberando esse íon H+, tá? E aí tem alguns tipos, né? Esse daqui, por exemplo, ácido clorídrico. Se eu tivesse, por exemplo, um outro ácido, que é esse ácido aqui, por exemplo, HNO3, é um ácido que a gente chama de ácido nítrico. Esse ácido ia acontecer a mesma coisa. Se ele está liberado, se ele se coloca em água, eu vou ter um H+ e o nitrato menos, tá? Então é assim que funciona. Sempre eu vou ter essa liberação de de H+ em solução quando eu tenho um ácido, tá? Sempre vai liberar dessa forma. E geralmente esses ácidos, eu vou falar mais para frente sobre questão do pH, mas basicamente é isso, tá? De forma ultra simplificada. Já as bases, se eu penso em uma base, não é base de unha, tá? É base química. O que é a base química? A base ela é uma substância que
produz íons hidroxila. Quando dissolvidos em água, né? Em água. Em água. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tiver, por exemplo, uma base em água, eu vou ter isso, né? Então imagina que eu tenho aqui, ó, o NaOH. Isso aqui é uma base. A gente chama disso aqui de hidróxido de sódio. É o que você tem aí provavelmente na sua casa. Então, se ele tem essa base aqui, a gente escreve ela como sendo então o hidróxido de sódio. Se eu sei que é uma base, porque aqui eu tenho esse OH, tá? Então toda base eu vou ter esse OH e aqui o Na é o sódio, tá bom? Então, se eu tenho isso aqui em água, ele vai liberar da mesma forma o meu Na mais o meu OH menos, tá? Então é esse íon que vai ser liberado quando eu tenho uma base, tá? Então isso aqui vai acontecer. Geralmente, ácidos e bases eles se neutralizam. Como assim? Suponha que eu tenho uma base, um ácido comum aqui, por exemplo. Vamos pensar o ácido clorídrico mesmo, o HCl. E aí eu coloco isso aqui em solução, né? Tento misturar isso aqui com NaOH. Se eu coloco isso aqui em solução, o que que vai acontecer? Tá? Eu vou ter H mais Cl menos mais Na mais e OH menos. Bom, o que que vai acontecer? A tendência é que eu pegue esses dois carinhas que estão aqui e vai formar água, H2O. Então, essa hidroxila que está desse lado com esse íon H, né, com esse hidrogênio que está aqui, né, eles vão se juntar e vão formar H2O. E, por consequência, esse Na e esse Cl vão formar o que a gente conhece como sal de cozinha, né? NaCl, tá bom? É o famoso como cloreto de sódio. É isso, né? Acho que é. Então, eu estou formando aqui um sal. É o sal de cozinha que a gente tem, tá bom? Então, isso aqui acontece muito quando a gente tem geralmente compostos que são. Bom, isso aqui realmente acontece quando a gente tem um composto que é um sal, desculpa, uma base e um ácido juntos tentando se neutralizar, tá? Isso aqui vai acontecer e essa reação ela vai produzir água e um sal, tá bom? Então, de forma geral, é isso quando a gente fala sobre base e ácido. Bom, além disso, pensando nesse caso, a gente pode classificar um pouquinho sobre ácidos e bases fortes, tá? O que são ácidos e bases fortes? Ácidos e bases fortes, então a gente tem aqui ácidos e bases fortes são completamente completamente ionizados
em solução. E, por consequência, ácidos e bases fracas são ionizados parcialmente em solução. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu coloco um ácido ou uma base em solução, a tendência é que eu tenha que todos os íons H+, ou todos os OH-, eles saiam de solução. Eles desassociem completamente, tá? Então, isso favorece, né, essa reação. Essa classificação de ácido forte, fraco, quer dizer o quanto os Hs, né, ou os OHs, conseguem desassociar da, da sua fórmula original, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui um ácido clorídrico, eu quero saber quantos Hs saem do Cl quando você coloca isso em solução, tá bom? Então, para determinar isso aqui, a gente usa essa razão. Basicamente, para a gente determinar essa razão, é só literalmente calcular quantos saíram. Então, para você saber essa razão, né? Se ele é forte ou ele é fraco, a gente determina um coeficiente alfa, chamado de grau de ionização. Grau de ionização. Isso aqui vai ser o quê? Vai ser o número de moléculas ionizadas. Deixa eu arrastar um pouquinho para o lado aqui, só para eu ter espaço. Grau de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas totais, tá? Então aí você vai ter uma porcentagem e você determina então se ele é forte, se ele é fraco e assim por diante, tá bom? Além disso, no caso dos ácidos, deixa eu voltar aqui em cima. Como que você nomeia isso, né? Eu já acabei falando isso no comecinho, mas vou reforçar. Você sempre vai colocar o nome ácido, é a primeira parte do no nome dele, e esse radicalzinho aqui na palavra hídrico. Então você tem aqui ó, o ácido clorídrico, o ácido nítrico, tá? Então esse hídrico, né? Esse, na verdade, é hídrico porque, enfim, na verdade o radical ele é o hídrico. É que você não consegue falar ácido nídrico, né? É um nome ruim de falar, então fica ácido nítrico, tá? Então, por exemplo, se eu fosse colocar aqui o nome de outros ácidos, como por exemplo esse aqui, HF, ele ficaria o quê? Ele ficaria como o nome de ácido fluorídrico. Fluorídrico, tá? Ou esse daqui é HBr. Isso aqui é o ácido bromídrico. Tá bom? Então você tem aqui esse tipo de nomenclatura para os ácidos. Já para as bases, é só colocar o nome hidróxido de alguma coisa, tá? Então, hidróxido de sódio, nesse caso aqui. Ou poderia ser, por exemplo, esse cara aqui, ó. KOH. Isso aqui é conhecido como hidróxido de potássio. Hidróxido de
potássio. Então, só colocar hidróxido daquela coisa e a gente encontra aí qual que é o nome dela, tá? Então, agora vou terminar a aula por aqui e a gente se vê na continuação quando a gente for falar aqui sobre sais, óxidos e assim por diante, tá bom? Então é isso, até mais.